Hoje a gente, nessa sexta-feira, está falando sobre ciúmes. De repente está destruindo a sua vida, o seu relacionamento. Você quer controlar isso. A gente não podia trazer outra pessoa. Ela veio de São Paulo, ela tem um site, tem Facebook, tem canal no YouTube com milhares de seguidores. Está aqui na sua telinha, Josiane Souza. A Josi, Psicologia da Relação. É muito legal, gente. Ela está falando sobre ciúmes. Deixa eu mandar beijo para todo mundo aqui que está fazendo pergunta e avisar que o programa de hoje já está sendo compartilhado na página da Josi para ela poder atender cada um de vocês dentro da agenda dela. Indaiatuba, Manaus, Piauí, Amazonas, beijo para todos. São Paulo, tá cheio de gente. E agora a gente vai para Ubatuba, Sol, conversar ao vivo com a Eliana de Paula. Boa tarde, Eliana. Fiquei sabendo que quando alguém fica encarando o seu marido, você vai tirar satisfação. É isso mesmo, mulher? Isso. Conta pra mim um pouco disso. Até em retiro de igreja já aconteceu isso? Também. Você não nada pra resolver na hora. Tá Você resolve na hora. Você não consegue, de repente, esconder esses ciúmes? É uma coisa que todo mundo percebe? Não, ninguém acredita que eu sou ciumenta. É, por causa Não do seu acredita? jeito, né? Agora, conta pra gente, você consegue identificar por que você sente isso? Eu acho que é porque eu sou insegura comigo, viu? E aí, Josi? Que é o que a gente estava falando da questão da baixa autoestima, né? Quando eu tenho muito medo de perder o outro, é porque, no fundo, eu não estou acreditando que eu posso ter esse outro, né? Daí eu fico insegura demais. Então, aí é importante começar a trabalhar a sua autoestima, né? Você está vendo o outro como mais do que você. Às vezes a gente dá um poder desmedido a outra pessoa, né? Para só para aplaudir o crescimento e não vai cuidar dos seus valores, né? Agora, a Eliana comentou uma coisa muito interessante. Parece que o Facebook do marido dela e o dele também, todos têm a senha um do outro. É isso mesmo, Eliana? Isso. Foi um tratado que vocês fizeram. É normal, a gente em rede social é normal. É normal. Eles têm isso como normal. Eles lidam dessa forma, né? A gente sabe a importância de respeitar a privacidade do outro, né? Agora, se o casal ali, no caso, eles dão bem com essa situação, aí é uma questão pontual, né? Mas normalmente é importante a gente respeitar a privacidade, né? Então tem que ser algo bem combinado. Sim. Se para eles, ok, mas precisa ver até que ponto isso também só não agrava mais os ciúmes e a insegurança, né? Porque é o que eu sempre digo, não dá para controlar o outro. Essa coisa de controlar 24 horas, se eu vigiar, não vai trair. Quem quer trair, eu sinto dizer, mas vai trair. Não é uma coisa que você controla, né? Isso é da pessoa, do caráter, do mau caráter, enfim. Então é mais importante você cuidar da sua vida, se valorizar e se sentir aí merecedora dessa relação, porque está bem com você, do que tentar controlar, porque não dá para evitar se o outro tem real desejo, né? É uma ilusão. Espero que o programa de hoje te ajude, viu, Eliana? Uma boa tarde para você, minha linda. Tá lotado, viu, de gente ciumenta. Não é só você, não. Deixa eu mandar um beijo também para Cleide Freitas, é da cidade de Serra, Espírito Santo, tá aqui com a gente. E a Selma, adorei sua pergunta, Selma. Olha essa, Josi. Ela não é ciumenta, ela é desconfiada. Ela diz que se o parceiro fala no celular, ela acha que é mulher e não consegue confiar em ninguém. Qual que é a diferença entre desconfiar e ter ciúme? Na realidade, ela também está insegura na relação. Né? Se ela está desconfiando, ela está causando aí uma insegurança, né? Agora, precisa entender sempre de onde isso vem, que foi muito bom que você colocou aquela hora. Por que eu tô tão assim? É de uma relação passada onde eu fui traído, eu tenho um problema de baixa autoestima, então eu estou sempre achando que eu vou perder a outra pessoa porque o outro é mais. Eu sempre digo que o poder que o outro tem é a gente que dá, né? Então, será que eu estou me vendo no mesmo nível? Né? Ou eu parei para ficar aplaudindo o outro e valorizando cada vez mais, né? Se o outro está sendo tudo, é porque eu estou me sentindo nada, né? Quer dizer que a relação anterior, ela tem muito reflexo. Sim, porque às vezes a gente atual, transfere para outra relação, né? Então, é aquela coisa que eu sempre digo, cuidado com generalizar, né? Então, porque o outro traiu, todo mundo trai. Se a gente for pensar assim, a gente não se relaciona, né? As pessoas não são iguais, graças a Deus. Luquinha, depois você mostra meu sapato? Ai, mostra sim, com certeza. Mas eu mostro, a gente mostra na câmera colorida pra ficar bem bonito, tá bom? Fica igual o meu. Tem uma pessoa na linha pra conversar com a gente, não vai falar o nome. Tá bom. Alô, boa tarde? Boa tarde. Quem tá falando? Ai, desculpa, não vai falar o nome. Disfarça e finge que eu não perguntei isso. E comenta com a gente aí o que você quer conversar, linda.
Tudo bem então, Luquinha. É o seguinte, hoje o tema está muito propício para mim, porque assim, eu cobro muito o meu marido, porque é o seguinte, ele acha que o fato dele ser casado comigo não implica que implica que eu tenha que aguentar tudo que ele me faça, ou seja, ele quer ir pro bar, voltar tarde da noite, ele quer ter conversas com pessoas no WhatsApp, no Facebook, que eu não concordo. Ele põe a mãe dele na frente do relacionamento, assim, acima de tudo. É a mãe dele e eu de lado. Isso tá certo? Não. Nem um pouco, né? Nem um pouco, né? Mas a gente tem que aprender a se impor na relação. Eu sempre digo que o outro só faz o que você permite. Então, se ele está conseguindo podar ela e colocar tudo na relação e impor, ela está aceitando. Agora, eu preciso parar e analisar por que eu estou sendo permissiva. Por que eu deixo o outro tratar como quer tratar, como quer impor e eu aceito, enfim. Então, eu preciso olhar o meu comportamento, né? É o que eu sempre digo, não importa somente o que o outro faz, mas o que eu vou fazer com aquilo que estão fazendo. É o medo comigo, de perder? Né? Tá Às vezes, ruim pelo com, medo pior de perder, sem. você vai aceitando, vai agradando demais. Mas é pelo medo de perder o outro que você perde a si mesmo, né? Entendi. Então essa ela a precisa se questão. impor, ela precisa ter uma fala mais firme, mais segura e pôr limite. Ok, então. Luquinha, deixa eu mandar um beijo pro pessoal da Constância. Ó o sapato que eles mandaram hoje, que lindo. Ai, desculpa, Fernanda. Acabei com a sua imagem. Ó, tá vendo, Luquinha? Lindo demais mesmo. Muito bonito, né? Conversar um pouquinho sobre os nossos amigos bichos. Eles que gostam tanto de comer comidinhas diferentes, será que as frutas podem prejudicar a saúde deles, os amiguinhos de quatro patas? Então, nosso querido amigo Dr. Marcos Massal conversa com a gente. Olá! Quem mandou a pergunta de hoje foi a Eleni Prachedes, de Taubaté. Ela diz que as cachorras, ela tem 2 poodles e adoram comer frutas. Pergunta se isso faz mal à saúde. Então, Eleni, algumas frutas podem ser dadas, mas como um agradozinho que a gente dá para os pets, né? Mas não pode ser dado em quantidade muito grande, porque eles deixam de comer a ração para comer frutas e acaba desbalanceando a dieta dos cachorrinhos. E também tem algumas frutas que podem fazer mal, né? Algumas cachorras têm problemas de diarreia quando comem mamão, por exemplo, né? E frutas ácidas a gente evita, e algumas frutas podem causar obesidade, como o abacate, né? Às vezes a pessoa dá muito abacate, ele pode causar obesidade e as sementes são tóxicas, né? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa também que deve ser evitado, as uvas, né? As uvas, principalmente com sementes, elas podem causar intoxicação, então tem que ter algum cuidado para evitar intoxicação ou problemas de obesidade. O ideal, sempre lembrando, que é a ração, né? A ração hoje em dia é balanceada de acordo com o porte, com a idade, então fica muito mais fácil de alimentar. A gente tem uma quantidade de ração assim, muito grande, então a alimentação ideal sempre é ração. As frutas podem ser dadas, mas como um agrado e em quantidades pequenas, de forma que não desbalanceie a dieta do animalzinho. Essa foi a pergunta da Eleni. Até a próxima. E um alerta para você aí de casa, viu? Até para você comentar com seus filhos. Uma jovem que deu carona pelo WhatsApp foi encontrada morta. O corpo da técnica em radiologia, Kelly Cadamuro, ela tinha 22 anos, foi encontrado no Canavial, no interior de Minas Gerais, e ela estava desaparecida desde quarta-feira. Só linda moça, né? Linda, foi encontrada nua. 3 homens foram presos hoje pela manhã, suspeitos da morte dela. E há também a suspeita de que ela tenha sido violentada sexualmente, Luquinha. Que é triste de saber, né? Bom, comentar com vocês no próximo bloco também sobre o atirador que matou 3 pessoas nos Estados Unidos. Ele foi preso e a gente já conta para vocês, mas bora para carinho, que é tão bom. Olá, Sol. Olá, Luquinha. Um abraço para vocês aí, ó. Direto na atividade. Eu, Rui e o Rodrigão aí, ligado no Falando Nisso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. I see you in my head. You ain't like the rest.